Desde o governo Temer ele foi muito importante, né, para interromper uma espiral que a gente estava indo realmente de uma crise muito profunda. E retomou reformas. E o que a gente observa agora, pode gostar ou não do presidente que foi, que entrou, que saiu, enfim, mas o fato é que desde então a gente tem uma tendência de continuidade de reformas estruturais no país, que estão longe muitas vezes do nosso sonho ou do que parecia ser possível, mas o fato é que as reformas estão vindo. E o que a gente vem observando? Quer dizer, desde 2016 a gente tem um ambiente macroeconômico, de novo, está longe do ideal, mas muito mais previsível, e uma economia que começa a colher os frutos aos poucos, porque, né, demora às vezes para uma reforma se manifestar o seu efeito, mas que isso vai aumentando o potencial de crescimento do país. Isso, em boa medida, explica que a gente está tendo surpresas com o crescimento do PIB. A gente passou um período em que a gente só se decepcionava, né, os economistas sempre tendo que revisar para baixo as suas projeções de crescimento. E o que a gente está vendo desde 2021 é o contrário. Então, uma parte disso certamente é a volta das reformas, que vão gerando efeitos cumulativos. Você mexe aqui, mexe ali, e isso uma reforça a outra. O exemplo clássico que os economistas a gente já está conseguindo ver assim, e ter mais evidência empírica são as reformas trabalhistas do governo Temer, de 2017, que foi a da CLT, flexibilização da CLT e da terceirização. Então, as surpresas que a gente vê no mercado de trabalho, uma parte é estrutural mesmo. A gente está vendo taxas de desemprego nas mínimas históricas. O fato de entra governo, sai governo e as reformas vêm, ainda que mais lento do que a gente gostaria, ainda que muitas vezes com os jabutis, né, com as coisas esquisitas, mas está vindo. Pessoalmente, eu vejo um governo muito fraco, eu acho que isso atrapalha, um país ainda muito polarizado, mas já menos do que no passado. O problema não é a polarização, mas os extremos atrapalham muito o avanço de reformas, porque você dificulta a negociação no Congresso. A moeda de troca sai muito mais cara. Então, eu fico torcendo para que uma próxima eleição a gente tenha um ambiente mais saudável e que um próximo presidente seja reformista, como foi o presidente Fernando Henrique, como foi o presidente Temer, e encontre um país menos dividido, porque a gente precisa urgentemente acelerar reformas. Agora, de fato, tem coisas aqui para a gente celebrar. Então, eu não estou com uma visão pessimista. O nosso calcanhar de Aquiles é a política fiscal, do ponto de vista do excesso de gastos e do ponto de vista da baixa qualidade do gasto. Porque se a gente estivesse gastando muito mais gastos de boa qualidade, eu ficaria menos preocupada, porque gasto de qualidade significa melhorar o potencial de crescimento do país. Mas não é o que acontece.